Sejam muito bem-vindos ao Speak Everest. Esse é o quarto e último episódio da série Leitura e hoje nós estamos aqui com convidados muito especiais, mas eu já vou apresentar. E a partir do próximo, nós começaremos um novo tema mensal. Eu convido vocês a assistirem os outros episódios, o primeiro, Página ou Pixels, Vivendo em um Mundo Interdisciplinar e qual o estilo da aprendizagem do seu filho. Agora eu já peço para você o seguinte, curta lá o nosso canal, se inscreva para você receber esses temas relevantes em educação. E nosso canal no YouTube, Colégio Everest Brasília, e o nosso canal no Spotify, Speak Everest. Convido vocês a ir lá, curtir, compartilhar, porque nós temos temas incríveis aqui para vocês. Vamos lá, então. O que é, primeiramente, antes de convidar, né, de chamar os convidados aqui, o que é o Speak Everest? O Speak Everest é o podcast do Colégio Everest. Ele tem como objetivo promover discussões sobre temas relevantes para a comunidade escolar, para ajudar os nossos alunos, colaboradores e família, né, para entender as tendências educacionais, para ser um debate muito agregador, com diferentes visões. É uma oportunidade para que compartilhemos as iniciativas da educação, novas perspectivas, experiências e siga lá, curta já aí e ative o seu sininho. Mas vamos lá, agora eu vou, né, trazer aqui a apresentação dos nossos queridos que estão aqui, a nossa querida Carla Arena e o Gilmadson Gadelha. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, vocês falem um pouquinho sobre, né, um pouquinho de vocês. Eu já vi que tem livro aqui, eu sei que vai ser lançado o livro e já tem um monte de novidade aqui. A Carla, ela é empreendedora, facilitadora, consultora em tecnologias educacionais, escritora do livro Um Puxa o Outro. Está na educação há mais de 30 anos, né, Carla? O Gilmadson é professor mestre em tecnologias emergentes na educação e especialista em neurociência, né, e gestão educacional. Né? E também se destacou como trainer Google, especializado no Google for Education. E... Currículo vasto. Currículo vasto, né? Nossa, tem muita coisa aqui. Para resumir, apaixonado pela educação. Eu imagino. Então, vamos lá. Já fala aqui comigo, porque você fala melhor de você ainda. Vamos lá. Bom, primeiro, compartilhar a minha alegria de estar com vocês aqui. Acabamos de lançar o nosso livro há 10, 15 dias, né, que é o uso da tecnologia na sala de aula. E eu estou muito feliz porque estou ao lado de uma pessoa, de um ser humano extraordinário que abriu os meus olhos quando eu não imaginava que seria possível sequer ter um livro publicado, uma obra como essa com foco em tecnologia. Eu sou professor de Química, comecei nos anos 90, é muito novo, meu foco era a sala de aula, era o professor de Química, e até conhecer a Carla Arena em um ambiente de sala de aula, onde a resistência já na ocasião era muito grande, mas ela soube conduzir muito bem todos nós e fez com que a minha mente, o meu cérebro se despertasse para o que já vinha acontecendo. E estamos aí, hoje eu sou além de um professor, um ser humano realizado, convicto de que quando se há paixão, as coisas acontecem. Foi a paixão da Carla naquele momento que fez com que despertasse um profissional como eu hoje, e eu espero que a minha paixão faça o mesmo com muitos outros por aí. Nossa, Gilmar, que bonito isso, hein, Carla? Olha, que declaração! Eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a ela. Pois é, tá dizendo aqui no Speak Everest. Proporcionando esse encontro, né, Nossa, perfeito, maravilhoso. Estou muito feliz por isso. Não, eu estou feliz de ter o Gil aqui, da gente poder aqui no podcast Speak Everest trazer essa declaração que eu realmente não sabia que veio daí, né? Mas que tudo se relaciona ao nosso tema e a tecnologias. Então, muito bom estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada pela presença, agradeço demais. E aí, gente, vamos pensar aqui, né? Você consegue se lembrar, né, quando foi a última vez que você ouviu falar em nomofobia? E aí, o que é nomofobia? Nomofobia, basicamente, é um medo de ficar sem o celular. No mobile phobia, em inglês, né? Fico sem o celular e eu não sei o que eu faço. Né? E aí, eu tenho aqui uma pergunta para vocês, aí, uma provocação. Vamos lá. Quando que foi a última vez que você ficou sem celular? Bem recentemente.
Um tempo maior, assim? Na verdade, assim, eu tenho uma estratégia, final de semana, geralmente eu desplugo. Então, se você quer falar comigo, por exemplo, minha mãe, minha sócia, querem falar comigo, tem que me ligar, porque eu não fico no celular. Então, eu tento ficar ao ar livre, eu desconecto, assim. Então, isso acontece muito. E um outro ponto foi que, recentemente, eu viajei a trabalho para o Rio e eu fiquei sem conexão, zero conexão. E aí não fazia sentido o celular, muito engraçado, né? Então, eu passei aí uns 3 dias. Acho que o meu marido estava mais preocupado do que eu. Então, fomos na telefônica lá para resolver o problema, na operadora e tudo mais. Mas é engraçado, né? Porque realmente a gente, nos mínimos detalhes, a gente hoje depende do celular para tudo. Por exemplo, eu precisava me deslocar com Uber e eu dizia assim, tá, e aí? Como é que eu vou fazer? Na ida, o meu marido podia pedir, mas e na volta? Como é que eu vou pedir um Uber, né? E como é que eu vou fazer para marcar com ele onde a gente vai se encontrar? Então, detalhes básicos que hoje são normalizados e que a gente não percebe, né? O quanto a gente tem essa dependência dos dispositivos móveis. Exatamente, é isso mesmo. E você, Gil? Me conta a última vez. A última vez não tem muito tempo. Eu concluí o livro e quando você se dispõe a escrever uma obra como essa, você precisa do apoio da família, dos amigos, porque você vai se ausentar Sim. de todos eles em momentos especiais. E aí minha esposa, ao término, ela me deu de presente para nós, né, uma semana num resort. Só que no resort não tinha internet, não funcionava nada. E eu só fiquei sabendo disso quando cheguei lá, né, que eu peguei meu celular e tentei, falei, não tem internet aqui. Ele falou, não, amor, a condição do resort foi exatamente que não tivesse nada disso. E é engraçado porque a gente trabalha com tecnologia e de forma inconsciente, né, se a gente não tomar os devidos cuidados, nos tornamos reféns, sim, ou de um celular ou do que a tecnologia pode nos proporcionar. E o mais interessante foi que durante essa semana, ao lado da minha esposa, que é uma pessoa incrível, aliás, fazemos 27 anos de casado hoje. Não, gente, hoje é um dia assim, né? Não, muito especial, imagina. Conversas que nós voltamos a ter depois de tanto tempo de casado, quantos detalhes que aos olhos não eram perceptíveis, mas por estarmos juntos e conectados um com o outro, as coisas fluíram e apareceram de forma ainda mais encantadora. Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras, não há nenhuma conexão tecnológica que substitua a conexão humana. A face humana, né? E é importantíssimo, se você ainda não passou, o pessoal que está nos assistindo, né, um momento de total ausência da tecnologia, não só do celular, televisão, qualquer outro meio de comunicação. Sim. É fundamental que você faça isso até como uma terapia, para que você faça uma viagem para dentro de si mesmo e se reconecte com a sua própria essência, que é isso que nós precisamos. Há uma transformação digital acontecendo, mas nada mais importante, fundamental do que a transformação humana. Ela precisa ser cuidada. Exatamente. Isso se dá face a face. Face a face. É isso mesmo, do jeito que estamos aqui, que delícia. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que, assim, né, quais são as principais causas da nomofobia? Eu acho que, bom, tem essa questão. Eu acho que o principal da nomofobia é o seguinte, as mídias sociais, que aí estão com toda a força, elas, na verdade, por trás dessas mídias, a gente tem engenheiros da atenção. Então, na verdade, a gente tem esse esquema de fazer com que esses engenheiros da atenção usem de teoria comportamental para poder pegar a atenção dos jovens, das crianças, da gente, adulto e tudo mais. Então, na verdade, o que a gente tem que olhar e aí trabalhar com os nossos filhos, os alunos, as alunas, é essa questão, eles entenderem o que está por trás dessa engenharia da atenção. E aí começar a perceber os seus próprios comportamentos. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando o tempo inteiro nas mídias, enfim, na internet e tudo mais, e deixando de lado essas outras conexões. Então, assim, a gente tem que olhar o seguinte, por que a gente está fugindo dessas conexões? O
que está fazendo com que a gente fique preso a uma tela, né? Então, acho que tem várias questões aí que a gente tem que trabalhar de forma muito intencional com os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos alunos, as nossas alunas. Perfeito, Carla, porque, no fundo, a necessidade de conexão é o que faz as pessoas ficarem no celular. Sim. Elas querem se conectar com as outras pessoas, porque isso é muito bom, se conectar. Sim. Mas só que da maneira, né, em que eles entendam essa perspectiva. O que está por trás disso? Essa conexão é real? É verdadeira? Porque nós encontramos pessoas maravilhosas na internet, temos amigos hoje que fizemos na internet, né? Encontramos pessoas do passado na internet. Tudo muito bom, mas assim, essa conexão é real ou não? Né? Essa é a pergunta. Mas me fala, Gilberto, o que passa? Eu tenho uma preocupação e eu procuro muito com as crianças, com os adolescentes, até com os adultos, que assim se permitem, a conversarmos sempre no sentido do cuidado, né? Eu acho que a questão emocional, ela é o que compromete e leva o nível do uso ou não da tecnologia a essa preocupação toda. Às vezes, a criança no desejo de não se relacionar no ambiente social. É a fuga de uma sociedade e que com o celular ela se sente incluída em uma realidade que ela não faz parte. Hoje, em uma das minhas postagens, eu até falei um pouco sobre isso, né? Quanto de nós, seres humanos, abrimos mão da nossa própria essência para satisfazer uma sociedade que sequer sabe que nós existimos. Sim. E eu acho que o uso da tecnologia, ele tem que ser usado sim. Hoje não há como prever ou imaginar um mundo onde ela não esteja presente, mas a gente tem que entender que o ser humano ainda, e será por muito tempo, isso eu tenho uma crença fortíssima, a ferramenta fundamental na existência de todos nós. Então, o cuidado com essas pessoas que estão ali precisando de um relacionamento e às vezes não sabem como fazer. E o celular, a tela, é a fuga para tudo isso. E quando isso não tem, a nanofobia, a ausência de uma internet. Eu estou aqui entre vocês, se eu não tenho internet, de certa forma eu estou exposto a essa relação com cada um de vocês. E isso pode me gerar uma ansiedade, isso pode me deixar depressivo, nervoso, e aí o corpo entra em caos. Perfeito. Olha, você falou uma coisa muito importante. Eu até não me apresentei, eu sou diretora de formação integral do Colégio Everest, da unidade Lago Sul, sou psicóloga, atendi muitos adolescentes, grupos de adolescentes, e os adolescentes, às vezes, no mundo real, eles não têm um papel. E no joguinho, às vezes ele tem um papel. Ele é o melhor do joguinho, né? Aqui ele pode não se destacar, mas às vezes lá na rede social ele se destaca, né? Então ele é muito sensível isso que você falou, dessa fuga da realidade, porque na realidade nós temos que lidar com as nossas habilidades sociais, nós temos que lidar com o contraditório, né? E aí, como que lida com isso? Como é que eu lido com algo só que eu estou dominando, né? Então, tem uma coisa interessante até na sua fala, e eu conversei com os adolescentes essa semana ainda, a questão dos super-heróis, né? Quantos ídolos eles têm nessas telas, no celular, nas redes sociais, e quantos super-heróis estão dentro de casa, dormindo no quarto ao lado, que muitos chamam de pai, de mãe, de vô, que poderiam estar contando histórias extraordinárias para cada um deles, acolhendo cada um deles, e isso não acontece porque nós temos uma tela que proporciona de forma inconsciente um mundo que talvez ele nunca conheça de verdade. Isso. E isso é muito lindo, assim, porque a gente precisa contar a nossa história, né? E às vezes o que fica na cabeça dessas crianças e adolescentes são como pop-ups, assim, de histórias que não têm início, meio e fim. Não se conecta. Né? Não se conecta. Então, contar a própria história, olhar para ver quem é esse meu pai, essa minha mãe que estão aqui do meu lado, esses heróis. Nossa, maravilhosa essa perspectiva. E usar a tela para tirar uma foto, né? Registrar o momento. Mas se você pensar também, essas mídias, elas proporcionam essas histórias de identificação. Então, na verdade, o que elas fazem? Elas trazem histórias que aí esses jovens estão se identificando o tempo inteiro. Histórias recortadas. Né? Histórias recortadas, que você não tem a visão do todo, mas que para eles é o todo. É o todo e é aquele todo instantâneo, né? E que eles se identificam.
E é isso que a gente tem que trabalhar e trazer à consciência. Eu acho que a gente ainda, como educador, como escola e como sociedade, a gente ainda tem feito pouco isso. E aí fica um alerta, eu acho que para os pais, principalmente, que é a história da gente assumir também o nosso papel de responsabilidade nessa educação. Ela não é só da escola, né? Os pais não podem se eximir. Então, não adianta nada você ficar reclamando da criança ou do adolescente que está usando celular e tudo mais, se você, na hora, por exemplo, que você está em família, você está grudado na tela do celular. Então, por exemplo, eu na minha casa, os meus filhos já são mais velhos, mas eu, por exemplo, vou almoçar, ou eu não levo o celular para a mesa, ou ele está sempre com a tela virada, nunca mostrando a tela. Então, são práticas, rituais que a gente tem que começar a ter como família para fortalecer essas conexões humanas. E eu vejo muitos pais não estão fazendo isso. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma criança que está brincando e tal, não, pega aqui a tela, pega aqui o celular e vai assistir o filme, vai assistir, né, o desenho e tudo mais. O que você está fazendo com o seu filho? Né? E é interessante, né, Carlos, o que você está colocando, porque tem pai que fala assim, eu concordo plenamente, 100% com você. E tem pai que fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu falo assim, pai, o tempo que o senhor diz não ter, tem alguém lá no celular, na telinha, que está com o tempo disponível para os seus filhos. Exatamente. E aí? É como se os pais talvez estejam vendo como uma batalha inglória, uma batalha que eles não estão conseguindo travar ali, e nós temos também que oferecer aqui, nós vamos falar mais para frente, oferecer recursos também, né? Porque às vezes um lembrete, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Já pensou nisso? Né? Ajudar os pais nesse sentido também, né? É diferenciar o excesso da ausência. Você não precisa ter tudo, mas também não precisa abrir mão de tudo. É trabalhar com um equilíbrio. Isso. E, Gilmadson, olha só, como eu atendia muito adolescentes, né? Os pais falam assim, mas ele não quer saber de mim. Mentira, querem saber sim. Eles ficam ávidos pela presença dos pais, né? E aí os pais só chegam ou para dar bronca ou para deixar liberado, né? Então é importante que a gente tinha lá em casa o Dia das Meninas, que eu tenho uma filha, né? Ela esperava assim por esse Dia das Meninas, né? Na terça-feira era o Dia das Meninas e ela esperava avidamente por esse dia, né? Então eles querem sim a presença dos pais. Eles clamam por essa presença. E a sensação dos pais já está adolescente, não quer nem saber de mim. Que nada. Estão muito afim de sair, tomar um sorvete juntos, fazer uma trilha. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês percebem assim, né? Sinais, sintomas, né? Como que você percebe mesmo que é um uso excessivo, né? Ou é uma nomofobia, que já é um caso mais patológico, né? Como que vocês conseguem diferenciar isso na prática? Eu acho que tem... O Gil já falou um pouco sobre isso, né? São sinais, às vezes, inclusive físicos, né? De estresse, de ansiedade. Quer dizer, se a pessoa não está com o celular, se a pessoa não está lá mexendo na tela do celular, fica ansiosa, fica nervosa. Também tem a sudorese. Então, na verdade, tem até um pesquisador que fala muito isso, que essa questão da nomofobia na verdade, o vício do século, né? É exatamente as mesmas características que a gente vê numa pessoa viciada, é o que a gente vai ver nessa questão da nomofobia, né? De sentir essa ansiedade quando você não está com o seu celular ou que ficou em casa. Então, eu vejo isso o tempo inteiro, assim. Lá em casa ontem, minha mãe esqueceu o celular em algum lugar, minhas irmãs estavam tipo assim, vai atrás do celular da minha mãe, porque, né? Gente, né? Tá tudo tranquilo. E aí, quando eu fui ver o celular, já era mais tarde, porque eu também bloco alguns horários de foco e tiro a tela do celular para poder ser produtiva, né? Então, são essas características de qualquer pessoa, de vício mesmo, né? É uma grande epidemia aí que a gente tem, né? E está cada vez mais acirrado. E que se agravou muito depois da pandemia, né? Porque até aqueles que não costumavam usar se colocaram numa condição de terem que usar, e isso gerou hábitos que não são tão bons, né?
Por exemplo, eu na minha casa, lá em casa a gente tem o costume de acordar todas as manhãs 4 horas da manhã. Eu, minha esposa e a minha filha. E o hábito é de 4 às 5h30 nós temos que ler um livro. Então todos nós fazemos leituras diárias. E as pessoas, mas por que esse horário? Porque esse horário nada está funcionando. Isso. Então você desapega do celular, ninguém usa. É o que a Carla colocou muito bem aqui. A gente precisa adquirir ou potencializar hábitos ou novos hábitos que possam permitir que você utilize a tecnologia de forma saudável. Nós que estamos na educação diariamente, né? Você tem um aluno adolescente que 8 horas da manhã está debruçado numa carteira, dormindo, morrendo de sono. Eu costumo até brincar muito com os professores. Eu falo, olha, são 2 situações. Ou a sua aula não está agradando ao ponto dele dormir, como uma peça de teatro. Você vai a uma peça, dormiu, a peça não agrada. Ou essa criança tem algum problema que precisa ser analisado com mais cuidado. E quando a gente percebe e vai analisar essa criança ou esse adolescente, ele está dormindo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, conectado a uma tela, num jogo ou numa conversa, né, que não seja tão produtivo. Isso acaba comprometendo o sono. E aí, como a Carla colocou muito bem, né, isso chega a gerar um problema físico, de coluna, de pescoço, de postura, e essa criança vai se travando, e aí vem outros como depressão, ansiedade, até o momento em que o celular não funciona e a nanofobia faz com que ele faça qualquer outra coisa. Ótimo. Sem sentido. Você já entrou no tema, né, que nós iríamos entrar aqui sobre isso mesmo, né, sobre como que a nomofobia está ligada à saúde mental, porque realmente, né, os receptores sensoriais eles já vão ficando saturados, né? Então é muito sério, porque compromete isso, né, os sentidos mesmo, né, o ouvido, os olhos, né, e uma tendência quando a criança ela está muito cheia de informação, né, a tendência é ela extravasar, né, com birra, extravasar, porque ela está numa agitação interna, ela está cansada daquele monte de tela, e aí ela extravasa às vezes em birra, né, em agressividade, e a gente não está sabendo por quê. E isso diz respeito já, como você falou, o aluno que está dormindo em sala, né? O que está por trás? O que está por trás desses hábitos, né? Então, é um prejuízo muito grande para a saúde mental. E aí, me diga uma coisa. Então, vocês já ouviram falar em dopamine scrolling addiction, né? Que era o que eu estava falando, né? Que eu, no começo eu estava falando, e é isso, assim, de você... Na verdade, quando eu falo de engenheiros da atenção, é real. Todas essas mídias sociais, eles têm pessoas lá que são especialistas, usam os dados, os microdados que estão sendo gerados ali a cada instante, para analisar o comportamento das pessoas nas mídias, na internet e tudo mais. E isso faz com que cada vez mais eles desenvolvam formas de fazer com que... Porque cada vez que você está ali arrastando o dedo no celular... uma pitada de dopamina que você está dando. E isso é viciante, né? Tem um livro de uma pesquisadora que é super interessante, que eu ainda não li, está na minha lista, mas eu sei que é interessante porque eu já vi muitos amigos comentando, que é o Nação Dopamina. Sim. E é exatamente sobre isso, falando o quão viciante é, e a gente está viciado em dopamina. Só que quando a gente deixa de ter isso, aí... vem todos esses problemas do vício, né? Da falta de alguma coisa, nesse caso, a falta da tela. Então, por exemplo, você estava perguntando dos sintomas, né? Um deles é a gente estar destravando a tela do celular a todo tempo. Por quê? Porque isso também, além do arrastar, o destravar, tudo isso vai sendo, vai liberando dopamina no seu cérebro. Sim. Zerar conversas no WhatsApp, né? Zerar... Tem vários mecanismos. Todos os mecanismos, por exemplo, os numerozinhos que ficam ali mostrando que você quer... Por exemplo, eu sou terrível nisso, eu não gosto, eu posso ter 20 mil lá no meu inbox, mensagens e não lidas, eu não tenho problema com isso. Agora, o meu WhatsApp, eu não gosto de ficar com a bolinha do WhatsApp. E o que é essa bolinha do WhatsApp? É uma engenharia... da atenção para você passar mais tempo lá para você zerar aquilo. Simples assim. A minha preocupação é principalmente com esse prazer imediato, essa busca imediata de algo que você deseja.
né? E aí isso não cabe só aos nossos adolescentes, a todos nós, né? Essa questão de você acabar de publiquei uma foto minha com a Carla Arena aqui, vou fazer isso, que eu estou super feliz de estar com você aqui. E aí você já fica ali, quantas curtidas? Nossa, gente, já passou uma hora e só tem 100. Então, assim, essa questão do prazer imediato, né, da gente levar isso, conduzir isso de forma inteligente para as pessoas que nos seguem, que estão conosco, e entender que essa jornada ela precisa ser respeitada. Quantos de nós, em função da busca do prazer imediato, deixamos de ter o que realmente merecemos ter por não esperar mais um pouquinho, por não permitir que o tempo nos traga o que de fato nós merecemos, né? Porque todos nós temos essa vida abundante, com muita alegria, com muito prazer e que precisa ser desfrutada, mas que há tempo para cada uma delas. Quem diria, por exemplo, vou novamente citar, né? Depois de tanto tempo, encontrar a Carla e ter essa oportunidade de ir aqui, junto com você, Lu, no Everest. Ó, já estou chamando de Lu, desculpa. Tá. É intimidade, né? De poder, de fato, compartilhar com ela uma alegria de estar hoje na condição que estou e ela ser a pessoa responsável por isso. Porque é importante que isso também seja compartilhado, né? As pessoas entenderem que elas foram importantes na vida de uma ou de outra pessoa e que às vezes elas não sabem. E que bom que eu estou tendo essa oportunidade de dizer isso pessoalmente a ela. A graça do encontro, né? Mas como do encantamento e da gratidão. Isso mesmo. Porque assim, terminando para falar essa questão de dopamina, né? A atenção, ela é como um porteiro para a memória, né? Então, vamos pensar. Ela abre, entram conteúdos que são profundos, fecha e guarda aquele conteúdo e para aqueles conteúdos que às vezes são superficiais, né? Então, esse porteiro, a atenção está como um porteiro, tá bobo esse porteiro. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Então, a gente não retém mais as coisas importantes, né? A memória não sabe mais o que reter, se retém coisa importante ou não, né? Então, é muito importante que as conexões, e aí a gente já fala aqui, como que a gente previne, como que a gente trata, né? Porque para que volte, né, esse porteiro a abrir para as coisas realmente importantes e fechar para coisas que não são necessárias, né? E que a inteligência fique com essas questões mais estruturantes, mais fundamentais, né? E que deixe para fora o que não interessa. Como que a gente faz para que isso, né, que a gente consiga retomar isso de alguma maneira? Então, vamos lá. E é bem interessante essa sua fala, quando você fala, vou usar o que você usou do porteiro, né? Porque quando há um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, a ação traz resultados, consequências, e a vida vai acontecendo. E às vezes o que acontece é que esse pensamento não vem, porque você está conectado numa tela e aí o pensamento é substituído pelo que se vê. E aí você passa a ter um sentimento que não era para ser seu, mas que você absorve como sendo o seu. E aí vem as frustrações, porque geram expectativas, você se frustra, porque eu estou vivendo uma vida que eu queria, que não é minha, mas eu queria ter essa vida aqui, e as coisas vão acontecendo e vão se perdendo. E quando você vai tentar capturar alguma coisa nesse sentido, já pode ser tarde demais. E está perdendo a autoria da sua vida, né? Isso que você falou. Então, aí tem uma questão da neurociência mesmo, né? Porque quando a gente fala de atenção e de retenção, a gente não pode esquecer que o nosso cérebro não foi feito para multitarefas. E com as telas e com as tecnologias, a gente acaba acreditando que a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso não é real. Isso é provado pela neurociência. Então, para você conseguir transformar o que você tem para memória de longo prazo e tudo mais, você tem que, primeiro, ser mais focado, você tem que ter vários inputs, várias vezes e tudo mais. Então, isso é importante também, porque com as mídias, com as telas e tudo mais, a gente acha que a gente pode fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Tem essa falsa impressão e você escuta muito dos jovens dizendo que, não, mas eu consigo estudar, escutar música, ver TV e estar ligado no TikTok. Não dá. Então, isso a gente também tem que trazer até questões de neurociência, e depois a gente vai começar a falar, né, do que a gente pode fazer, até para eles terem a consciência de como a gente aprende, como o nosso cérebro funciona,
como essas mídias trabalham isso a favor delas e não a nosso favor, né? Porque tem toda uma máquina por trás do que a gente vê hoje, né? Tem uma máquina econômico-financeira, que os meninos não têm a noção, tem uma parte que é de dados, que é muito importante, os rastros digitais que a gente está deixando. Então tem várias questões aí que a gente tem que trazer à tona para que eles tenham mais consciência sobre isso. Sim, é um mercado enorme. Então, precisa ter consciência dessa engenharia, né? Precisa da presença. O que mais que precisa, né, para tratar esse fenômeno, né? Para tratar, eu acho que tem várias coisas. Eu acho que, primeiro, essa conscientização das famílias. Eu acho muito importante família e escola trabalharem juntos. Não é só da escola, não é só da família, são dos dois. Eu ainda acho que na escola, dentro do currículo, e aí junto com os professores, tem toda uma questão de formação de professores que a gente sabe e tudo mais, também com esses professores tem que ter um trabalho para que eles consigam trazer essa questão de letramento digital, letramento algorítmico. A gente está falando aqui, é mais do que letramento digital. A gente precisa falar de letramento algorítmico. Os professores precisam entender isso, as famílias precisam entender isso, porque, por exemplo, quando aparece um novo aplicativo, até de inteligências artificiais, vamos colocar nossa foto lá para fazer 10 avatares seus. O que você está fazendo com isso? Você está dando a sua imagem, você está dando os seus dados para que isso seja gerado. E nada é de graça. Então, isso a gente tem que ser consciente, né? Eu acho que tem que trazer essas questões. E aí, principalmente em relação à homofobia, é a gente começar a trabalhar com as famílias estratégias mesmo. Então, assim, as famílias voltarem a ter almoço, jantarem juntos, sem o celular na mesa, por algum tempo. Estabelecer tempos, estabelecer o dia sem celular na casa, enfim, jogar jogos de tabuleiro em família, né? Então tem vários mecanismos e tem um que é um dos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Eu nunca tinha escutado falar disso, que foi num podcast do Guy Kawasaki, que foi o cara da Apple, que, enfim, estava lá no começo da Apple com o Steve Jobs. Ele, num podcast dele, ele conversou com um especialista nessa questão da atenção, e uma das dicas do especialista foi transformar todos os ícones dos aplicativos, transformar todo o seu celular em uma cor só, monocromática, cinza. Só de você fazer isso, você reduz a coisa de querer ficar clicando em tudo quanto é botão. Olha só. É maluco. Maravilha. Eu costumo, eu tenho no meu celular, como eu acordo muito cedo, eu também durmo muito cedo. Então, dá 10 horas da noite, meu celular apaga. Sim. Eu programei. Sim, colocar o modo foco, o modo descanso. Esses detalhes. Uma grande diferença. E são coisas simples que você pode fazer. Porque você está aqui, por exemplo, nós estamos aqui, né? Então, o que está acontecendo aqui eu não estou vendo. Mas acender uma luzinha aqui, você já olha. Já olha. Ele apaga o modo, acabou. Quando você pensa que não, você dormiu, no outro dia que você vai ver. E eu ainda tenho, esse dia eu estava numa conversa com um amigo meu, a gente falando sobre as gerações, né? E a conversa estava em torno de essa nova geração digital, eles estão muito à frente da nossa e tudo. E a conversa que eu tive com ele foi exatamente sobre isso, né? A minha geração, vou considerar que eu sou aqui o mais antigo, o mais experiente. Não, acho que a gente é da mesma idade. Pois é, mas eu estava conversando exatamente sobre isso com ele. O que nós, ou pessoas da nossa geração, conquistamos e vivenciamos é de uma riqueza que nenhuma máquina ou aplicativo vai poder trazer de forma real e fazer a diferença na vida desses jovens. Né? Então, assim, da gente se conectar com eles, mostrando para eles em algum momento do dia como foi que nós sobrevivemos às nossas brincadeiras. Carrinho de rolimã, descendo uma ladeira, sabendo que lá embaixo ia dar tudo errado, bete,
pipa, sabe, banho de chuva. Como é que nós sobrevivemos? Né? E mostrar isso para eles que é possível, essa vivência do produzir a sua pipa, de montar alguma coisa, de ser criativo, um carrinho com lata de óleo de cozinha. Então, assim, são coisas que nós vivemos, que faz uma grande diferença e que não desconecta do aprendizado. Você continua sendo criativo, você continua sendo, colocando a sua imaginação em níveis altíssimos, né? E você não precisa abandonar a tecnologia para isso. Mais uma vez, eu sou contra o excesso e também a ausência. As coisas podem coexistir. Coexistirem. Né, E é exatamente sobre isso. E aí, para até finalizar um pouco dessa história, né, que eu contei, nós estávamos falando do chat GPT. Se você pegar pessoas como nós para interagir com o chat GPT, o que ele vai nos entregar, com certeza, vai ter mais riquezas do que se pegarmos um adolescente que não viveu o que nós vivemos. Isso, né? Porque você tem que ter vocabulário para pedir para o chat GPT. Você precisa ter essa experiência, não vai... Exatamente, é o que eu digo sempre, né? Inclusive no meu livro eu coloquei aqui, a gente fala muito, e a Carla falou aqui, eu achei muito, muito legal, Carla. A gente precisa cuidar dos professores para que eles também se conectem com essa realidade. A gente não pode abrir mão do aprendizado em hipótese nenhuma, né? Ele é constante. E no livro eu falo exatamente sobre isso, porque hoje as máquinas, acreditem, elas estão criando, elas estão interagindo, não vai substituir o professor, já que o livro fala do professor. Mas eu digo sempre para eles, muito cuidado, a máquina não vai substituir o professor, mas o professor será substituído por um professor que entender que os sinais que estão sendo emitidos agora vão fazer a grande diferença na educação e no ambiente em que ele faz parte. Muito bom, isso mesmo. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, que o Gil começou a falar, que é a questão de usar os próprios dispositivos para essa conscientização. Então, ele deu um exemplo do modo descanso, do modo, né, foco e tal. Tem uma coisa também que eu acho que poucas famílias fazem, que é abrir junto com os filhos que já têm celular, abrir, por exemplo, nas configurações para ver os dados, por exemplo, quanto tempo de tela por dia, Sim. Quanto você destravou a sua tela. Então, todos esses dados que a gente tem nos celulares podem ser trabalhados junto com os professores, com as famílias e tudo mais, para esse nível de conscientização. E aí tem até desafios para ir reduzindo esses números em família, com os pais. Então, não só os pais estão exigindo dos filhos, mas qual que é a minha contrapartida como mãe, como pai, né? Então, eu acho que esses são alguns mecanismos também que a gente tem que usar a nosso favor. E aí, ao contrário, também, por exemplo, se você pega o Kindle, né, de leitura, no celular, poucas pessoas sabem os dados que o Kindle oferece para dizer o quanto você está lendo por semana. Então, é usar esses dados a seu favor para fazer com que essas telas tragam algum valor para a nossa vida e não simplesmente a gente perder tempo com elas. Sim, acho que essa é a grande lição. Acho que é isso mesmo. E a família pode junto, né, filhos, pais, vamos juntos repensar o uso do celular na nossa casa? Vamos ver o que a gente pode fazer de estratégia? Né? Porque eles têm que entender, sim, que esses sons intensos, essas mudanças rápidas de cena, a saturação de cores, né, eles têm que entender que isso é feito para te viciar. E aí, como que eu vou escolher o que eu vou ver com um ritmo mais lento, uma harmonia nas imagens, uma melodia mais tranquila, né? Uma escolha mesmo, né? Nós somos seres humanos, nós temos o princípio da vontade, nós podemos escolher. Então, e fazer escolhas inteligentes, né? E aí, novamente, já que vamos ter férias aí, né? Precisamos ajudar os pais. O Gilmadson já falou um monte de coisa legal, né? Para fazer empinar pipa, carrinho de rolimã, né? Tem esportes, gente, tem bola, tem natureza, né? Jogar uma peteca, né? Pique bandeirinha, uma série de coisas. E olha, vou falar, depois que os pais começam a fazer esse movimento, eles veem, que bom que foi eu sair dessa condição precária, né, de ficar aqui no celular. Né, a vida realmente tomando conta do nosso ser de uma forma real, né? É isso mesmo. Mas, nossa, que bacana.
acho que os pais vão poder repensar muita coisa nessas férias, hein, gente? Porque senão chega o final das férias e passou. As férias passaram. O que a gente teve de verdade de enriquecimento ambiental aqui? Não sei, né? Então, não vamos deixar que essas férias sejam novamente assim, não, né? Mas agora eu quero que você me fale aí do seu livro, e para nós irmos aqui encerrando, né? Ah, que pena, tá tão bom. E é um papo para bastante tempo, né? Vamos lá? Começa Carla. você que tá aí eu? com o Tá seu bom. livro, Olha aí, vai ser lançado, já foi lançado. Tá orgulhosa do seu aluno? Ó. E tô super feliz de saber dessa história. Na verdade, vamos lá, né? O meu livro, tudo começou em 2017, quando eu recebi um convite para ministrar aulas em Brasília e no Brasil, levando o conhecimento que as ferramentas poderiam proporcionar para cada um dos professores ali presentes. E nessa viagem, nessa jornada, eu não só percebi como vivenciei a resistência, e aí a resistência não de não querer aprender, mas a resistência de lidar com suas próprias crenças, de que era um assunto complexo e que ele não estava apto a esse aprendizado. Então, você colocar numa sala de aula, diante dos professores, que é a oportunidade de aprender algo novo, que não seja complexo, e que se torna fundamental, principalmente na sua vida profissional, e depois da pandemia isso se tornou de fato, fez uma grande diferença. Então, foram situações de profissionais da educação, independente de qual seja o nível. Eu peguei professores, por exemplo, da UCSAL, professores juízes, mas que por uma experiência de vida, 70, 75 anos, de repente tendo que abrir um laptop e encantados com o que poderia acontecer ali. E eu, um adolescente no meio deles ali, assim, super feliz em estar proporcionando aquilo, entendendo que o desafio era muito grande, mas que o desejo deles em aprender era acima do normal. Como também encontrei professoras que não tinham laptop para abrir, que não sabiam ligar, né? E isso tudo fez com que eu refletisse bastante sobre a grande oportunidade que tive de ensinar e aprender com todos eles. E como iniciamos o nosso podcast hoje, né? Por que não contar essa história, uma vez que tem aqui a história de muitas outras pessoas, né? E que hoje estão dando aula, usando um laptop, ou usando o seu próprio celular, tendo isso como uma ferramenta ou não, mas que venceram uma situação de grande desafio que até então elas se sentiam incapazes, né? E por isso que eu estou muito feliz de ter a Carla aqui ao meu lado, porque quando a gente se desperta para um novo aprendizado, acreditando de fato que isso é possível, isso nos faz pessoas diferentes, né? Por isso que eu valorizo tanto a janelinha, a luz que a Carla me deu lá no início dos anos 2000. Mas você tem que dizer o nome do seu livro, que para quem está te escutando. Então, ele é isso. Então, o objetivo, ele é um relato de experiência de 4 anos trabalhando com os profissionais da educação, onde eu trago aqui a possibilidade e a crença positiva de que o aprendizado é possível independente de onde você esteja. E ele fala sobre isso, o uso de tecnologia na sala de aula, o impacto das crenças dos professores. Então, se a sua crença é positiva, que a gente use essa positividade para te empoderar. Se ela não é tão positiva, vamos empoderar essa crença para que isso aconteça de fato. E eu vou estar sempre disponível, porque aprendi que precisamos ter generosidade para ensinar e humildade para aprender. Que maravilha. Lançamos agora, dia 6, o lançamento foi agora, dia 6 de julho, na papelaria Atuale, que foi uma grande parceira. Então, se você quiser adquirir o livro, é só entrar em contato com a papelaria, que ele vai estar disponível nas redes sociais. Posso divulgar o Instagram depois? Pode. Só entrar lá no Instagram, é @GilmadisonGadelha, e você vai ter lá várias postagens, a foto minha com a Carla, entre outras coisas, e é isso, né? Que Deus continue me proporcionando saúde para que eu continue desenvolvendo o que eu mais amo, que é ensinar. Que maravilha, que bom, que papo ótimo. Vamos lá, Carla, e você? Eu lancei, ainda não em Brasília, mas já lancei em algumas capitais, já lancei em 3 capitais, o livro Um Puxa o Outro, Como Construir Comunidades Colaborativas de Aprendizagem. E, na verdade, apesar de eu trabalhar há décadas com tecnologias educacionais, eu sempre achei que o maior poder era a conexão humana, que a gente começou falando aqui.
e que pode muito ser potencializada pelas tecnologias. Então, minha vida se transformou no dia que eu me conectei com um grupo de educadores no mundo inteiro por meio das tecnologias, mas que me fez me conectar com outras pessoas presencialmente aqui e tudo mais. Então, eu falo muito sobre isso e as estratégias para a gente conectar comunidades e ter culturas de aprendizagem. Que maravilha, olha, um papo agradabilíssimo, né? Agradeço muito vocês. Então, assim, recapitulando, a gente precisa entender essa engenharia por trás de tudo isso. Nós precisamos também entender que a presença e a vida real, a conexão da vida real, ela é soberana, né? E nós também precisamos achar meios para isso. E nós oferecemos aqui alguns meios para os pais, né, para os professores. As avós podem ensinar as brincadeiras antigas, fazer lá 5 Marias, né, brincadeira de elástico, de corda. Nós tem tanta coisa para se fazer, né? Então, que as férias dos nossos alunos sejam enriquecidas, que os pais tenham um olhar de esperança. Eu acho que esse nosso papo aqui, eu diria assim, tem uma frase que eu sempre uso de São José Maria Escrivá, que é afogar o mal em abundância de bem. E eu acredito que esse nosso papo foi um papo de esperança, né? De que tem jeito, é possível, e é só a gente buscar lá nas experiências, na memória. Tem coisas muito ricas para nós passarmos para os nossos filhos, né? Para os nossos alunos. Muitíssimo obrigada. E aí peço novamente para seguirem o nosso canal no YouTube, no Spotify, e façam seus comentários aqui, né? Mandem perguntas, façam seus comentários. E aí convido também para vocês assistirem os próximos episódios do podcast do Speak Everest. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi riquíssimo. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Um abraço, caros ouvintes, e até a próxima.